Olá, boa tarde a todos. Com grande alegria que a gente se encontra aqui, né? Em mais uma tarde aí para o Evangelho. Fazia tempo que eu não me encontrava com vocês às quintas-feiras, né? Porque as quintas-feiras, todas as quintas-feiras nesse mesmo horário, nós temos na nossa casa, né, no Cefif, a reunião pública às 14 horas. E eu sempre gostei muito da reunião pública de quinta-feira, mas em função do trabalho, eu não tenho mais podido frequentar as quintas. Mas tenho um enorme carinho por esse dia da semana, que foi um dos meus primeiros trabalhos na Casa Espírita, foram na reunião pública de quinta-feira. Eu, antes de iniciar a palestra, eu quero deixar uma música para que a gente possa para que a gente possa deixa eu aumentar mais um pouquinho, se sintonizando com o tema da nossa palestra, que Wilson aí, boa tarde, viu, Wilson? Com o tema da nossa palestra, que nós vamos falar um pouquinho de Maria, né? O tema é Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor. Então, eu vou deixar vocês um pouquinho com uma Ave Maria. Procurem se sintonizando nessa música. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Um dos grandes recursos para todos nós, principalmente para entrarmos em sintonia, é a música. Então, Ave Maria, não tem como nós não entrarmos em sintonia e não elevarmos, né, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não está dando para ouvir? A Ana está falando que não está ouvindo a música. Estou com uma caixa de som aqui, Ana. Então, vou colocar novamente. A música não? Deixa eu ver se eu vou tirar da caixa, então. Agora sim, Ana? Agora sim?
Aí, infelizmente, assim, às vezes a internet não ajuda muito, né? Nesse horário da tarde, ainda é mais difícil ainda, né? Mas, enfim, vamos ver se depois eu vou colocar mais uma vez, aí vocês me dão uma lua aí, se deu para ouvir. Mas o mais importante, assim, é mantermos a nossa vibração e em sintonia com o plano espiritual, porque com certeza nesse momento uma falange de espíritos coordenados por Maria, eu até fico emocionada, e estão conosco. Em cada um dos lares aí, né, das nossas amigas aí, eu vi que tem a Marisa, tá a Denise, a, quem mais, Vânia, né, Larissa, Adriana, Lu, então, na casa de cada uma de nós aí, uma falange de espíritos de Maria, e com certeza, como nós estamos na semana aí, né, domingo é Dia das Mães, eu quis fazer uma homenagem, né, a todas as mães falando sobre Maria. Então, antes da gente começar aí, eu gostaria de convidar todos para que a gente possa fazer, já deu as 2 horas, né, fazendo as nossas preces, né, elevando os nossos pensamentos até Deus, convidando os amigos espirituais, mentor espiritual de cada uma de nós aqui, que possa estar ao nosso lado, nos acompanhando durante toda essa tarde. Mestre Jesus, sabemos que estás entre nós e vos pedimos que possa nos envolver em suas vibrações, que possa acalentar os nossos corações, trazendo do alto os seus ensinamentos, que a tua luz radiante chegue em cada um, para que assim, envolvidos nessas vibrações, possamos, através dos nossos pensamentos, alcançarmos as esferas superiores. Mestre Jesus, é com grande alegria que nos encontramos aqui para falarmos de tua mãe, esta que aceitou no seu planejamento trazê-lo em seu ventre. Que todos nós, possamos agora estarmos em sintonia também com Maria, Mãe amantíssima, que a todas nós acolhe. Agradecemos e agora nos colocamos à disposição para que todos esses espíritos possam fazer o seu trabalho nessa tarde, conduzindo essa reunião e soprando em nossos ouvidos palavras de conforto e de consolo que nos trará confiança e coragem para continuarmos na nossa jornada. É com alegria que iniciamos então os trabalhos dessa tarde. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, por estar conosco, agradecendo aos amigos espirituais e agradecendo ao Pai misericordioso pela oportunidade. Que assim seja. Então, com grande alegria mesmo que a gente se encontra aqui para falar sobre Maria, né? E eu escolhi o capítulo, é o último capítulo do livro Boa Nova, escrito pelo espírito de Humberto de Campos, né, e psicografado por Chico. Bom, esse livro, assim, todas as lições são maravilhosas, né? Mas essa daqui em especial é a última lição, é a lição 30, que vai falar sobre Maria. Encerra esse livro. Esse livro aqui é um livro de cabeceira, é um livro assim que nós precisamos estudá-lo assim todos os dias, ver uma lição. Para quê? Para que espíritos dessa qualidade estejam conosco e que nós estejamos envolvidos nas vibrações desses espíritos. Então, nessa tarde, nós estaremos envoltos
nas vibrações de Maria. Do capítulo, lição 30, então, intitulada Maria. Para poder falar sobre esse capítulo, primeiro eu reservei aqui, lá do Religião dos Espíritos, que também é de Chico, escrito por Emmanuel, e que diz assim, na verdade, esse trecho é para falar quem é esse Espírito Maria. Diz assim, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Humilde, cultivava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, essa é, Maria, espírito de escola, que assume um compromisso, com Jesus de trazê-la em seu ventre, Então, para ser a sua mãe aqui, enquanto ele fazia estadia entre nós aqui no planeta Terra. Era essa mulher que, desde tão tenra idade, já mostrava uma superioridade espiritual, Seus pais já percebiam. Então, espiritualmente é esse espírito, Agora, e materialmente, Quem era, qual foi a caminhada de Maria? Então, Maria, primeiro Maria, nome Maria, ou então Miriam, é de origem hebraica, e quer dizer, em hebraico, Senhora da Luz, Então, já tudo a ver com Maria mesmo, Senhora da Luz. Ela, então, Maria é filha de Joaquim e de Ana, e que ela nasceu por volta de 18 ou 20 anos antes de Cristo, lá na Galileia. Só que assim, como a história vai se perdendo ao longo Então, mesmo tendo essa diferença de 2 anos de 18 para 20, a gente percebe que Maria foi mãe muito cedo, E ela se casou com José por volta de 14 anos. Também é algo muito comum para a época, Hoje é que o pessoal casa mais tarde e tal, mas antigamente isso era muito comum. Mas ela foi uma mãe jovem, entre 18 e 20 anos. E talvez muitas de nós aqui também, tenha tido filho cedo. Nem por isso deixou de ter a responsabilidade, de conduzir filhos até Deus, porque essa é a nossa função como mãe, Nós vamos estar falando muito em maternidade hoje também. Qual é a nossa responsabilidade perante os nossos filhos, os nossos tutelados? Não filhos que vieram biologicamente, mas tantos outros filhos, que nós fomos angariando ao longo da nossa existência. Pessoas que adotam, não deixam de ser mães, continuam sendo mães, amando da mesma maneira que como se fosse filho biológico. E assim foi Maria, porque Maria reencarnou. Então, Maria estava aqui, encarnada no planeta Terra, num tempo ainda com muito pouco conhecimento, porque quem traria o conhecimento da lei do amor era o seu filho. E ela percebia também a diferença do seu filho, a qualidade de espírito do seu filho. E aí, como o tema eis aqui a serva do Senhor, fica aí a questão, quando Maria diz isso, Em que momento que Maria se entrega dessa maneira para a Deus, quando ela fala assim, faça-se na escrava a vontade do Senhor, Em que momento da existência dela ela se entrega dessa maneira? E aí começa a lição, A lição 30, intitulada Maria, do livro Boa Nova. Então, eu vou ler aqui para vocês, vou colocar aqui, é um slide que eu tenho, que diz assim,
Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado, em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Então, que momento é esse, né? Jesus já foi condenado e já tinha sido crucificado. E ela estava lá, em frente ao filho, né, ao madeiro, com o filho crucificado. Quais eram os sentimentos e quais eram os pensamentos que povoavam naquele momento a psicosfera de Maria? Lembrando, novamente, Maria estava encarnada. Qual era a dor que essa mulher sentia naquele momento? Então, as recordações que vinham para Maria nesse momento era do seu filhinho, logo que ele nasceu na manjedoura, daquele ser que ainda necessitava muito dela, que ela amamentou, que ela ensinou a andar, aquele espírito que tão cedo se manifestou e se mostrou um espírito diferente, né? É aquela Maria, aquela mãe amorosa que tinha todos, assim como nós, tinha todos os medos, né? De não saber como conduzir aquele espírito que ela percebia que logo muito criança já estava lá entre aqueles necessitados, né? Então, sempre com uma palavra carinhosa para aqueles que necessitavam, sempre entre aqueles que transeuntes, mendigos que passavam pela porta da casa dele e ia acolher. Então, uma criança que muito cedo já começa no trabalho no bem, ela tinha, ela tinha assim os seus medos. Como conduzir esse espírito, né? Então, eu vou ler mais um trechinho quando ela fala assim, olha, lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cultivava aos desconhecidos, como se eles fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Dentro, na sua intimidade, ela já receava o que poderia acontecer com o seu adorado filhinho. E aí, e ela sempre lembrando o que acontecia no dia a dia doméstico, o que acontecia entre ela e o seu filho, né? Qual era a missão, né? A missão celestial daquele seu filho, né? E de repente vem a seguinte pergunta, né, na sua mente: que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Ela não conseguia entender. Aquele filho adorado que só fez o bem à humanidade, por que estava sendo crucificado? Por que tinha sido tão torturado? Ele não merecia, né? Então eu fico pensando, eu que já sou mãe, em algumas situações, e principalmente quando os filhos eles já ganham a idade adulta, em algumas situações, nós queremos, de alguma maneira, barrar algumas experiências dos nossos filhos. Claro que não é nenhuma experiência igual a de Jesus, mas dentro das nossas limitações, nós também não somos Maria ainda. Então, nós queremos barrar, nós não queremos que os nossos filhos sofram, nós queremos que os nossos filhos tenham, assim, uma vida só de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, nós reconhecemos que, assim como nós sofremos, nossos pais também não gostariam que nós tivéssemos passado por tantas experiências frustrantes que nós passamos. Quantas e quantas vezes os nossos pais ou a nossa mãe falava o seguinte: olha, não é esse o caminho. Eu me lembro que com a minha mãe eu falava assim para ela, nossa, depois que tudo acontecia, né? Eu falava assim para ela, nossa, mãe, parece que a senhora tem uma bola de cristal.
e a senhora sabe o que realmente vai acontecer. Na verdade, é a experiência e é o coração. A mãe parece que pressente, né, o que vai acontecer com os filhos. Às vezes, quando a gente está longe dos filhos, né, e passa a mão no telefone lá e vai ligar para o filho fala: Nossa, eu estava pensando na senhora. Então, é a sintonia que nós estabelecemos com os nossos filhos, né? Assim como a Maria. Maria também tinha essa sintonia com Jesus. Mas imagine essa mãe vendo esse filho passar por tanta dificuldade naquele momento, um sofrimento incalculável, e ela lá, inteira, firme. E quando eu vejo essa passagem, quando eu leio essa passagem, imediatamente vem para mim também, quando a gente vê em reportagem, em televisão, mães que às vezes é, pedem, entre aspas, né, gente? Nós sabemos que nós não perdemos pessoas, mas pedem, entre aspas, seus filhos é, por através de uma fatalidade, um acidente, um homicídio, quanta dor vem no coração dessa mãe. E que também é algo, uma dor incalculável. Só quem passa é que sabe dizer. Só quem perde o filho, e aí eu vou relembrar também a minha avó. A minha avó, meu pai faleceu, desencarnou antes dela. E nas palavras dela, ela dizia sempre para mim: um filho não deve desencarnar antes da mãe, porque a dor é muito grande. Então, imediatamente eu penso nessas mães, qual é a dor que essas mães sentem quando vê seus filhos partirem, né? Imagine Maria vendo seu filho partir dessa maneira, crucificado, sem ter nenhum motivo para aquilo, né? E, e aí é nesse momento que, quando ela faz essa pergunta, né? Por que ele tem que estar nesse suplício da cruz? Nesse momento, seu coração estava arrebentando em tempestades de lágrimas. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Quando eu penso em resignação, é sempre essa imagem que fica na minha mente. É Maria se entregando por completo nesse momento de maior dor, onde ela podia estar revoltada, não veio revolta, né? O espírito de Escol, sabendo do seu compromisso, ela fala isso: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela imediatamente entrega toda a sua dor, todo o seu, eh, a sua luta, porque ela estava ali naquele momento lutando com a sua indignação, mas ela entrega, nesse momento, ela se entrega a Deus, né? Então, isso é ter fé. Quando nós assim, nos perguntamos, será que eu tenho fé? Eu, eu só vou entender se eu tenho realmente a fé quando, nos momentos mais difíceis da minha existência, eu me entrego a Deus, né? Como sua escrava. Totalmente. Deus sabe o que é o melhor para mim. Nesse momento, Maria está falando isso. Deus sabe, apesar de toda a minha dor, Deus sabe o que é o melhor. E aí, nesse momento, é, ela percebe que alguém toca o seu ombro. Ela olha João, filho de Zebedeu, que chega ao lado dela e enlaça e coloca ela para perto do coração. João também está numa dor tremenda, mas nesse momento ele percebe que ele tem que amparar a essa mãe, porque nenhuma dor seria maior do que a dela, né? Então, nesse momento, os dois olham lá para o madeiro, reconhecendo Jesus. E o que eles querem procurar são os olhos de Jesus. Maria quer olhar o olho do filho dela, né? O brilho dos olhos do seu filho. E nesse momento, então, Jesus olha para os dois e diz assim: antes dele falar, quando ela encontra os olhos do filho, ela diz assim: Maria, meu filho, meu amado filho,
ela exclama em aflição profunda, mas com serenidade, e vê a serenidade no olhar do seu filho. O Cristo, na verdade, pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou, com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial a João, diz assim: Filho, eis aí a tua mãe. Eu acho esse momento também maravilhoso nesse capítulo, porque é a hora em que Jesus entrega Maria como mãe universal. Jesus deixa Maria para nós, né? Maria não como uma figura de um ser encarnado, mas Maria como um sentimento. Maria é o sentimento maior de amor profundo. Então ele deixa ali concretizado Maria, Mãe Universal. E João e Maria, nesse momento, entendem essa situação, que não era mais Maria, mãe de Jesus. E João, claro, que assume essa responsabilidade de ser agora o filho de Maria, que iria ampará-la para o resto da existência aqui na Terra. João reconhece essa responsabilidade, mas no fundo ele também percebe que Jesus não está deixando Maria apenas para ele, mas para todos aqueles necessitados naquele momento, encarnado naquele momento junto a eles. Entregava Maria para todos os necessitados, para todos aqueles que iriam recorrer a ela. Então, eu fico também pensando assim, quantas e quantas dores nós já não tivemos nessa existência, né? A maioria de nós aqui, eu estou fazendo 50 anos esse ano, né? Já estou indo para a segunda fase da minha vida ou terceira fase da minha vida. Então, a gente já passou por muitas experiências. E nessas experiências, às vezes experiências muito dolorosas. Nesses momentos de dor, eu sou uma que sempre recorro a Maria. Eu recorro, eu tenho é, essa prática de recorrer a Maria. Por quê? Porque Maria é essa mãe que vai me compreender, que vai, como mulher e como mãe, vai compreender as minhas dores. Né? E nós sentimos, isso é natural no relacionamento como filha, né? E como mãe, nós vamos sentir dores. A minha mãe já é desencarnada, mas então, enquanto ela estava aqui comigo, era com ela, eu dividia aqui como encarnada. Mas mesmo assim, algumas dores eu não dividia com ela, para não preocupá-la, mas eu ia direto com a outra mãe, essa mãe universal que é Maria. Tenho certeza que todas vocês passaram também por muitas experiências dolorosas. E se quiserem, e algumas eu tenho certeza que já fazem também essa prática de se entregar. Né? E quando eu me entrego também a Maria, eu estou fazendo como Maria fez, entregando as minhas dores ao Pai maior, me colocando como serva, escrava do Senhor. Quando eu não consigo compreender o porquê que eu estou passando por tudo aquilo, entrego essa dor. Né? E que eu não estou entendendo agora, mas dai-me serenidade, serenidade no coração, para que eu possa compreender o porquê, né? Ou o para quê dessa dor. Era isso que Maria estava fazendo naquele momento, e depois, quando passa todo aquele momento, Jesus é crucificado, é levado ao túmulo, e, e aí, depois de algum tempo, né, Maria ainda fica, Jesus volta aos 40 dias, fica entre os apóstolos, inclusive com a sua mãe,
Mas aquele, aquele compromisso de João para com Maria não se acaba aí, né? Então, depois de algum tempo, Maria percebe que o momento onde ela está, Betaneia, já está ficando uma psicosfera muito estranha, né? Depois que Jesus parte para a pátria espiritual, os apóstolos vão pregar, né? Começam aí o seu a cumprir as promessas, né? De levar a boa nova. Então cada um vai para um canto e ela fica. Mas ela começa a perceber que a psicosfera daquele ambiente já não é mais o mesmo. Já não estão mais compreendendo as lições do seu filho como realmente deveriam compreender. E ela vai começando a se entristecer. Claro, sempre aquela saudade do filho. Não uma saudade de desespero. Maria não sentia essa saudade do desespero, que nós temos que tomar muito cuidado, porque nos nossos lutos é muito importante sentir o luto, ter um momento, o prazo do luto. Maria sentiu esse prazo do luto? Com certeza sim, passou por esse momento. E nós também, como seres encarnados, passamos pelo prazo do luto, independente se é filho, se é pai, se é mãe, se é esposo. O que nós temos que olhar é qual é o prazo desse luto. Se nós somos espíritas e compreendemos que essa matéria ela vai se transformar, mas o espírito é eterno, esse não morre. E que esse ser continua vivo em outras esferas, eu não posso entrar em desespero, né? Então, às vezes, eu tenho que colocar assim, né? A serva do Senhor. E eu vou continuar. E eu vejo quantas mães que os filhos partem antes, elas se colocam a trabalho, servindo mesmo, em várias causas sociais. Para quê? Porque mãe, ela tem uma energia enorme de amor para ser distribuída. E se hoje ela não tem o filho encarnado ao seu lado, ela distribui para outros filhos, né? Aqueles da orfandade, aqueles necessitados, em todas as ordens. Então eu vejo quantas mães que depois que passam por uma dor muito grande, ela se coloca à disposição de uma causa social. Por quê? Para aliviar a sua própria dor. Porque o trabalho no bem, a caridade, faz com que ela distribua esse amor, que continua aqui, né, em potencial, e tem que ser distribuído de alguma maneira. Então, ela distribui através da caridade. Então, tudo se transforma para o bem, né? Tudo é para o bem. Ah, mas o meu filho partiu. Partiu sim, mas ele continua vivo. Maria tinha essa certeza também. Então, que nós também possamos ter essa certeza, né? Parte, só não está, eu só não consigo vê-lo com os olhos da carne, né? Aqueles bem-amados, aqueles que fizeram parte da minha história nessa existência e que já partiram, é, eu não estou vendo aqui com os olhos da carne. Mas a ligação espiritual ainda é muito forte, continuam ainda muito próximos de onde? Do nosso coração. Então Maria tinha essa saudade. E o tempo passa. E depois de um certo prazo, João retorna. Retorna a Betaneia, né? E aí, quando ele retorna, ele vai contar, encontra Maria, vai contar sobre a sua nova vida, fala que ele já está pregando e que em Éfeso a Boa Nova está tendo assim bastante adesão e que ele agora veio buscá-la e que ele não tinha ainda vindo buscá-la porque ele ainda não tinha um lugar para colocá-la, né? Então ele precisava de um imóvel, de uma choupana para colocá-la, né? Aquele que mais amou, agora, claro, com toda a responsabilidade, não ia deixar Maria em qualquer lugar. Então precisava de um lar, uma moradia. E aí, como ele tinha conseguido essa moradia, chegava a hora de acolher a sua mãe, né? E aí ele vai, é, traz, Maria se despede dos seus familiares e vai morar com João.
E qual não é a alegria dela quando chega em Éfeso, numa choupana muito simples, né? Que ficava numa colina onde ela conseguia olhar o mar, uma natureza maravilhosa. Mas não era tão distante da cidade. João saía cedo, ia pregar na cidade, e a casinha não ficava tão distante da cidade. Então, muitos transeuntes passavam, né, pela casinha. E por ali eles ficavam. Por quê? Porque aquele coração de mãe abraçava a todos. Então, todos que se sentiam necessitados viam naquela mulher o local onde descansar os seus corações, né? Corações que estavam assim, em prantos, encontravam em Maria motivo para estar lá e para que ela pudesse saciá-los. E ela saciava com o evangelho do seu filho. Então, todos ali iam passando, e passavam, e passavam. E ela começou a ficar conhecida também, né? Então, falavam: olha, está ali a mãe de Jesus. E as pessoas iam, né? E ela fazia assembleias e falava sobre o evangelho do filho. Grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. E aí, a choupana dela era reconhecida como o nome de Casa da Santíssima. E essa casa ficou conhecida como Casa da Santíssima porque em um belo dia, um leproso passou por lá e ela cuidou das chagas desse leproso. E aí ele, na sua fala, um reconhecimento grande por ela, fala assim: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima, né? Então, ela curava as chagas e continua curando as nossas chagas, né? Por isso ela é a mãe santíssima. E o título de maternidade para ela, todos chegavam lá chamando ela por mãe. E esse título de maternidade fazia vibrar no seu espírito. Por quê? Porque ela precisava jorrar esse amor que ela nutria. Esse amor que ela nutria pelo seu filho Jesus estava sendo jorrado para a humanidade, para todos aqueles que necessitavam. E esse coração continua jorrando amor para todas nós, né? E aí, num belo dia, o que acontece? Agora, nos slides aqui que eu tenho, num belo dia, estava lá ela sempre ficava aguardando, né, aqueles que necessitavam. Ficava lá na frente da casa dela, né, aguardando os necessitados. E ela viu um ser vindo, né, em sua direção. E aquilo foi dando uma paz, uma serenidade no seu coração. Ela foi se sentindo tão bem. Era um pedinte. Ela via aquele vulto, né, chegando. E ele veio conversando, falando. Só que ela estranhou, porque geralmente os hóspedes que ali chegavam sempre queriam algo, mas aquele ser estava chegando e trazendo algo para ela. Com as palavras que ele estava dirigindo a ela, ela sentia que ela estava recebendo algo daquele transeunte, né? E aí, ela, aquela voz que ela foi escutando, meiga, carinhosa, ela falava: de onde eu já ouvi essa voz? Aquela emoção, sabe, pulsando no coração, aquela voz gostosa, trazendo uma carícia para o seu coração. E ela foi lá, trazendo nas reminiscências do passado, da onde ela já tinha ouvido e sentido tão bem, né, com aquela presença. Foi quando então o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e disse então: Mãe, minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou ela, né, fitou as mãos nobres que ele oferecia, num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas as duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais.
Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Ela queria abraçar-se aos pés do seu filho e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantou-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhando aos seus pés e beijando-lhe as mãos. E disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no seu reino a rainha dos anjos. Então, nesse momento, Maria já percebe que finda o seu tempo aqui na terra. E aí, tomada de profundo carinho pelo filho que vem buscá-la, ela que cuidou desse filho por tanto tempo, agora ela é a cuidada, né? Pelo filho, ela já está com uma idade mais avançada, ele vem e chama para que agora ela seja, no meu reino, a rainha dos anjos. E é a rainha até hoje entre nós, né? Maria vai cambaleando, tomada de inexpressível ventura, quer dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo já não consegue mais, né? E aí, quando João chega, já verifica que Maria já não consegue mais falar e que já são seus últimos momentos. Mas Maria, apesar de saber que ela estava indo agora conviver com o seu amado filho, ela não esquece daqueles que aqui estão, né, encarnados ainda, daqueles primeiros cristãos que, em nome de levar o ensinamento do seu filho, eles estão sofrendo. Então, ela pede um momento ainda aqui na Terra para que ela fosse visitar a esses espíritos. E aí ela, em perispírito, ela vai caminhando e chega numa determinada localização, onde ela encontra vários cristãos presos, sofrendo, sofrendo torturas também inenarráveis, mas espíritos confiantes, corajosos, espíritos também de uma elevação espiritual muito grande, que estava cumprindo também com a sua tarefa de levar o evangelho e trazer esse evangelho até hoje, até nós, né? Então, Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos uma lembrança perene. Que possuía ela para deixar para eles? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas, na hora ela lembrou, Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Ela sabia que ela não podia. Se ela quisesse pedir a Deus a liberdade, mas não era isso naquele momento o que era para ser feito, porque o jugo é suave, né? E o fardo seria leve. Então, recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. E aí ela vai perto de uma encarcerada, uma jovem de rosto descarnado e macilento que tanto já tinha sofrido, e sopra no ouvido dela: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Isso também me emociona muito, porque quando nós sentimos
alguma dor, que nós possamos pedir a Maria, para que ela sopre em nossos ouvidos essas palavras. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Eu tenho certeza que em várias situações da nossa existência, Maria soprou isso em nossos ouvidos, para que a gente tivesse coragem de continuar. Sabe quando se fala, sacode a poeira e dá a volta por cima? Maria não fala assim, né? Maria fala dessa maneira. Então, os cristãos cantavam muito. Então, ela pediu para que sempre estivessem cantando, para que ela pudesse desencarnar também com esses cânticos desses cristãos, né? Para que ela pudesse ser agraciada com essa vibração desses espíritos amados, que ela amou tanto e iria encontrar com eles no mundo espiritual. Então, é dito o seguinte no final, esse é o finalzinho da lição 30. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvides o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. A todo momento, por isso que eu quis começar, apesar dos problemas aí técnicos, com a Ave Maria. Todas as vezes que ouvirem os cânticos de luz, não necessariamente tem que ser Ave Maria, mas todos os cânticos que nos enchem de emoção, que nós possamos lembrar, de fazer um breve silêncio no nosso coração, lembrar de Maria, Mãe Santíssima, que nos ama de uma maneira que nós não conseguimos nem abarcar, e que ela acolhe as nossas dores, e que ela nos deseja bom ânimo, para que nós possamos continuar nessa luta diária da nossa existência, pautado sempre no Evangelho do seu Filho. Ele não nos abandona, nem ela, em momento algum. Nós é que às vezes nos esquecemos que temos tantos companheiros no mundo espiritual a acolher as nossas dores a todo momento. Basta que nós, como ela disse aqui, uma prece, não é que tire a nossa dor, não é isso, mas numa prece de coração possamos pedir a esses amigos, em especial hoje que nós estamos falando, pedir a Maria e nos entregarmos por inteiro nessa prece, pedindo que nos dê confiança, coragem, discernimento, para passarmos pelas dificuldades. E com certeza, ela vai trazer para nós esse bom ânimo para que a gente possa seguir sempre nos nossos passos, aprendendo sempre. Eu agradeço muito, eu vi o pessoal falando da emoção, eu fico muito emocionada em determinadas palestras, principalmente falando agora dos Dia das Mães, né? Eu quero desejar a todas aí que são mães, as que não são, as que porventura no futuro possam ser, um feliz Dia das Mães, num momento tão diferente, né? Nós vamos às vezes longe do filho, porque nós estamos aí na quarentena, no isolamento social, mas mesmo assim, em pensamento, entrelaçado com Maria, com os nossos filhos, com Jesus, que possamos ter um domingo de muita oração, pedindo por nós, pedindo por aqueles que já têm as mães que já partiram, pedindo por aquelas mães que já têm os filhos que partiram, pedindo por todos os espíritos que, de alguma maneira,
estão sofrendo aqui na Terra. Certo? Que seja um domingo de muita luz para todas nós. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. E que essa emoção possa perdurar durante toda essa tarde, à noite. Quero agradecer a Luísa aí que está falando que Maria estenda seu manto e amor e luz sobre todos nós. Que Maria estenda mesmo o seu manto a todas nós. Essa minha amiga Luísa, com um sorriso maravilhoso. Saudade, viu, Luísa? Então, nós vamos encaminhar agora para a prece e eu vou ver. Eu sei que eu estou até com medo de colocar a música. Eu vou colocar a música antes de começar a prece. Só queria que vocês dissessem se não tá, se o som tá bom. Eu vou deixar bem baixinho, tá, gente? Tá bem baixinho, tá bom? Para a gente poder fazer a nossa prece. Eu gostaria de cuidar de todos, levarmos os nossos pensamentos e firmarmos agora numa imagem da Mãe Santíssima Maria. Mãe querida, derrama a sua luz sobre todos nós. Acolhe as nossas dores, traz para junto de nós o seu amor. Conduz os nossos passos, às vezes vacilantes. Sopre em nossos ouvidos palavras de bom ânimo. Querida Mãe, sustente-nos nas provações da vida. Auxilie-nos a sermos mães melhores, a sermos filhos melhores, a sermos espíritos melhores. Que essa caravana de espíritos que agora formam uma corrente de proteção ao nosso redor possa também levar essas vibrações a todos os espíritos necessitados, aqueles irmãos que estão desencarnando, que possam receber de Maria essas vibrações. Espíritos que estão passando por momentos difíceis nos hospitais, que recebam essa falange de Maria, todos os hospitais desse planeta. Recebam agora essa falange de espíritos, enviando a todos muita luz, aplacando as dores, trazendo a todos muita paz, serenidade. Olha também por todos os profissionais da saúde que nesse momento estão nas linhas de frente, trabalhando, servindo a tantos irmãos, que sejam amparados também pela equipe médica e espiritual. Vamos olhar para o nosso planeta e que ele possa receber agora, de Maria e de Jesus, uma luz azul chegando a todos os recantos desse planeta, trazendo paz, harmonia, esperança, coragem, confiança. Agradecemos
Mestre Jesus, por tudo que recebemos nessa tarde. Agradecemos nossa Mãe Maria por estar conosco nessa tarde, trazendo o seu manto e acolhendo a todos nós. Que o seu amor, Mãe, possa agora permanecer entre nós. Agradecemos a todos os amigos espirituais que nessa tarde nos envolveram em suas vibrações. Agradecendo ao Pai de misericórdia infinita, que não abandona nenhum de seus filhos, que nos dá o dom da vida. Agradeço-vos a todos e peço, Mestre Jesus, ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu agradeço a todos vocês por estarem comigo. Deixo o meu abraço fraterno a todos vocês, com gratidão por estarem comigo nessa tarde. Que Jesus nos acompanhe sempre e que Maria esteja conosco, e em especial que Maria esteja conosco no domingo. Muito obrigada, viu, gente? Um abraço fraterno e carinhoso a todas vocês. Muito obrigada. Fiquem na paz de Jesus e fiquem cobertas pelo manto de Maria. Que assim seja. Até breve, viu? Eu sei à noite também no Evangelho da Noite.